Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nesta segunda-feira em especial, estarei aqui cobrindo meu amigo Sérgio, que não pôde vir, e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, aqui na Mídia FM Socorro. Para quem está acompanhando pelo Face, lembro que lá vocês conseguem mandar alguma mensagem, algum comentário, que sempre enriquece aqui este trabalho. Então, vamos, como sempre, vamos procurar um local tranquilo, silêncio, para a nossa meditação. Vamos iniciando com 3 respirações profundas. Inspire e expire. Vai sentindo o seu corpo. Mantenha os olhos fechados, de preferência. Atenção à minha palavra, à minha voz, às palavras que eu estarei levando até você. Nessa condução até o seu coração. Bote atenção aos seus pés, às suas pernas e relaxe. Baixe o ventre, relaxe. Toda a região abdominal, seu peito, costas, relaxe. Braço direito, braço esquerdo, relaxe. Cabeça, pescoço, relaxe. Se alguma parte do corpo perceber que ainda não está relaxado, volte a atenção para esse local, para essa parte do corpo e relaxe. Mande o comando de relaxamento. Relaxe. Preste atenção à sua respiração, sempre, em todo o processo de meditação. Observe o ar entrando, mantendo a boca fechada, entrando seu nariz. Veja como ele é mais fresco de quando ele sai.
Mantenha a atenção na sua respiração. Volte sua atenção agora para o seu coração espiritual, que é no meio do peito. É aí que fica o chakra cardíaco. Representa o amor. Relaxe. Note uma luz surgindo no meio do seu peito. Ela brilha intensamente, vai se expandindo aos poucos. Envolvendo todo o seu corpo. Agora está envolvendo todo o ambiente onde você se encontra. Todo o local onde você mora. Continua expandindo. Envolvendo todo o seu bairro. Toda a nossa cidade. Toda a sua cidade. Envolva as pessoas conhecidas e desconhecidas. Todos, sem exceção. Perceba que essa luz vai tranquilizando a todos, pacificando. Onde há paz, há felicidade. Onde há paz, há cooperação, amor. O amor se mescla a essa luz que vem lá do seu coração, envolvendo a todos. Assim vamos agradecendo a Deus da sua compreensão. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo que nós temos, que tudo que acontece. Gratidão, pois nada acontece por acaso. Gratidão. Essa luz vai diminuindo de tamanho, voltando a envolver apenas o seu bairro, onde você mora, o local onde você está. E ela passa
passa a brilhar somente no meio do seu peito. Essa luz é você. Esse amor é você. Gratidão. Aos poucos, vamos voltando a atenção ao nosso corpo. Devagar, vamos movimentando as pernas, as mãos. Sinta o seu corpo, o aqui e agora. Ok, vamos dar início à transmissão de alguns conhecimentos e aproveitando a oportunidade de estar nesta segunda-feira, que deveria estar aqui o Sérgio, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma revisão geral dos 6 primeiros programas que eu realizei lá no início de fevereiro. E volto a reforçar, quem não ouviu esses 6 programas, eles estão gravados lá no site do Grupo Haja Luz. Então basta acessar pela internet grupoajaluz.com.br. É um site onde tem algumas opções e uma delas é rádio, e lá você verá que há os links que levam para um canal do próprio grupo Haja Luz, e dependendo do link que você escolher, você vai ouvir, que é o que mais importa do que assistir, o que foi transmitido acerca de alguns assuntos que reconheço serem importantes como uma base de tudo que eu estou falando aqui na rádio, nas segundas-feiras, intercalando aí com o Sérgio. Ok? Então, relembrando, são 6 programas que vou sintetizar na medida do possível aqui hoje, que envolve os seguintes assuntos. O primeiro programa é sobre canalização, vibração, consciência crística. O segundo é os 3 reinos. O terceiro, a grande fraternidade branca. O quarto programa é sobre reencarnação. O quinto, ascensão planetária e humana.
E o sexto, a transição planetária. Ok. Então, é isso que nós vamos estar aqui dividindo. E agradeço a sua atenção. Mas, então vamos lá. No primeiro programa, o que vem a ser essa canalização, vibração, consciência crística? Eu coloquei tudo junto assim. De uma certa forma, porque eu iria trilhar por um assunto que ia esbarrar nessas questões e com certeza isso ia gerar dúvidas, né? Apesar que hoje na internet tem muita coisa, desde que você tenha um pouco de base, você consegue obter esclarecimentos, né? Bom, as vibrações. Todos nós vibramos, tudo na criação vibra, tudo, absolutamente tudo. Essa vibração energética, os átomos vibram. E dependendo dessa vibração, isso é quase que uma assinatura da nossa personalidade aqui neste mundo. Essa vibração, quanto ela é maior, mais amadurecido espiritualmente você é. A intensidade dessa vibração é o que chamamos de frequência. Então, todos nós precisamos melhorar a nossa vibração, aumentar a nossa vibração. Com práticas espirituais, nós intensificamos, ou melhor, aumentamos a nossa frequência dentro daquela vibração. E assim, a gente consegue saltar para outros níveis de expansão de consciência. Até mesmo essas informações que estou passando aqui, elas foram também canalizadas. O que é a canalização? É outra questão. São mensagens transmitidas de um ser de uma dimensão um pouco superior ao que nós estamos, ou bem acima a qual nós nos encontramos. E essa canalização é passada. E a pessoa recebe isso naquele momento. Quase como fosse um processo telepático. Diferente das incorporações muito comum em centros espíritas, da Umbanda, do Candomblé, que pode ocorrer as incorporações, assume até o seu corpo, né? As canalizações são diferentes, elas estão num outro patamar, num outro nível de comunicação, tá? Muitas informações aqui passadas foram transmitidas através de canalizações por mestres, por seres que já estiveram aqui com a gente e atingiram a maturidade espiritual desta forma. Eles são orientados. Sempre temos alguém que está nos supervisionando, que está acompanhando o nosso processo de evolução, né? Até mesmo o mestre ascensionado tem um outro ser que estará orientando ele sobre alguma coisa. Há uma hierarquia enorme. Enorme. Ok? E a consciência crística, né? Que eu falo nesse programa 1. A consciência crística. A consciência crística. Escolhi uma outra música mais tranquila aqui. A consciência crística é um nível de consciência que nós todos vamos atingir.
Isso está para acontecer de uma forma muito especial na história deste planeta. Está para acontecer nos próximos anos, no máximo nas próximas décadas. Mas dizem que provavelmente nos próximos anos, porque a gente está observando que o mundo está chegando nos seus pontos limites. Isso eu vou comentar na transição planetária, logo logo. Então, a consciência crística, todos nós iremos atingir uma maturidade espiritual muito, mas muito especial. Quando falamos em crístico, nos remete, o Ocidente, à imagem do Cristo, como isso fosse algo único. Mas o próprio Mestre diz que vocês farão o mesmo que eu e até mais. Isso não é nenhum dogma. Isso é muito conhecido, inclusive no Oriente, compreendido. Imagine um homem santo que transborda amor, que tem uma conexão com Deus. Ele percebe que o Pai e ele, o Pai e eu, somos um. Essa percepção de unidade é o que nós chamamos de consciência crística, o nível de consciência crística. Imagine nós tendo a percepção de que está conectado a Deus, não da forma tão sutil como é aqui nesse mundo, e experienciado pela grande maioria, mas de uma forma muito mais sublime essa conexão. Segundo os homens santos que atingiram esse nível de consciência, é um êxtase. Você se sente sempre seguro, alegre, feliz, protegido. E o que você deseja é que outros também sintam isso. É um processo longo, principalmente num mundo como esse, que há tanta distração. Ok. Então temos aí consciência crística. Vamos dar uma pensadinha sobre tudo isso e eu volto já já com o assunto do segundo programa, que são os 3 reinos.
Ok. Vamos dar sequência. Agora eu vou comentar sobre os 3 reinos. Imaginem vocês que, além do nosso reino que nós chamamos de humano, Deus concebeu 3 reinos: o reino dos elementais e o reino angélico. Eles coexistem, cada um tem lá as suas tarefas, missões, experiências. Entendam que o mundo é um campo de experiências. Além desses mundos, que não só me refiro ao físico, e sim às diversas dimensões, tudo isso, imaginem que é um campo absurdamente grande de experiências. E esse cenário todo é para dar aos seres viventes, às centelhas divinas, um vasto campo de experiências. Nós conhecemos muito bem o nosso reino. Já o reino elemental, as pessoas que vivem no campo já devem ter ouvido falar que viu alguns seres da natureza translúcidos, pequenos, grandes, aonde o nosso folclore, inclusive do Brasil, comenta de alguns deles. Mas existe uma infinidade de formas que esses seres da natureza, que é o reino elemental, eles têm os seus trabalhos, suas missões. Alguns são seres que não têm ego, é como os animais. E eles agem de forma integrada à natureza. Já os mais, vamos dizer assim, dizer que evoluído é só uma questão só para separar uma ideia de que já é mais velho, tá? Porém, a diferença é isso, já está mais tempo, tem mais experiência e ele acabou subindo numa hierarquia. Então, nos seres, no reino elemental, há também uma hierarquia. E os 4 elementos, vamos encontrar os seres, esses seres que vivem numa dimensão que é conhecido como planetérico e astral também, além dos outros níveis superiores. Mas falando mais no nosso mundo, mais próximo a nós, esses seres têm na Terra, os seres elementais da Terra, tem os seres elementais da água, do ar e do fogo, os 4 elementos. Muita coisa que foi comentada dentro da nossa história como folclore tem um fundo de verdade ali. Não é invenção que existe algo que nos remete a lembrar do Saci Pererê em termos de forma, um ser que tem uma aparência similar àquela ideia que é colocado nas histórias, nas revistas, nos quadrinhos, né? Nos programas. Isso tudo é real. Assim como existe o reino angélico, aonde é mais fácil de, vamos dizer assim, para muitos acreditar, porque está num livro sagrado, né? Para quem é aqueles que têm como verdade tudo que tem no livro sagrado, né?
como os anjos, arcanjos, serafins, querubins. É interessante que ali no reino angélico foi registrado, né, a hierarquia que há no reino angélico. Conhecemos, algumas pessoas já comentaram, você já teve acesso, ouviu, de anjo da guarda, né? Já ouviu falar em arcanjos, como o arcanjo Miguel, nosso protetor? Mas existem outros arcanjos, aquele que anunciou a vinda do Mestre Jesus. Arcanjos e arcanjas. Existem essas duas polaridades, yin e yang, masculino e feminino. E eles têm a missão deles. Desses reinos, me parece, o que dá a perceber de tudo que eu já li e conversei com algumas pessoas, o reino humano é um dos mais desafiadores. Porque de uma certa forma foi dado a ele, a esse reino, um pouco mais de liberdade talvez. E em compensação, essa liberdade, entre aspas, porque estar livre de fato é quando você retorna à fonte, quando você está integrado a Deus. Ali sim você está livre de todo o sofrimento. Mas a liberdade que eu quis dizer é você ter o direito de escolher a experiência que você quer, que você deseja. E no reino humano também há a hierarquia. Como o homem comum, existem aqueles que são já mestres, doutores no assunto relativo ao mundo, e existe aqueles que são doutores relativo a questões espirituais. E aí não se trata apenas de conhecimento, e sim de amadurecimento verdadeiro espiritual, como os homens santos. Um desses homens santos, logo estaremos comemorando no dia 23, Santo Antônio, que é uma história belíssima de Santo Antônio. Esses homens, é importante que revivamos a sua história, porque a vida deles é um exemplo para nós. É muito importante que no lugar, seria muito bacana se no lugar dessa comemoração que acaba só em pizza, comes e bebes, não? Deveria se passar um filme, deveria ser recontada a sua história, deveria ser feito encenações de momentos da vida deles, desses homens santos, para que a gente relembre aonde devemos chegar. Exemplos da sua compaixão, do seu amor, assim como nós fazemos do Mestre Jesus em determinada época, mas devemos fazer isso todos os meses. Deve ter exemplos, se aqui não, no Brasil, como Chico Xavier, quanta coisa que ele fez, quantos homens santos que viveram nesse mundo, independente de qual país, porque todos nós somos seres humanos, somos irmãos. É muito triste quando levantamos as bandeiras de culturas, políticas, raças, como elas, ou até mesmo, questões que só geram conflitos, no lugar de encontrarmos o que temos em comum.
no ideal de melhorar. Porque, infelizmente, neste mundo, há seres que não querem que isso aconteça. Eles são poderosos. Apesar que os dias deles já estão para lá de contados, logo, logo deixarão de viver e existir neste mundo. E não falta muito. Mas também eles fazem parte do reino humano. Se os nossos irmãos que caíram de uma forma errônea, infelizmente, isso tudo vai ser esclarecido de uma forma muito equivocada. Fala em lugares onde as pessoas são presas para o resto da sua vida, ou melhor, pela eternidade irão sofrer. Isso não existe. Isso foi para causar medo, controlar massas através do medo. Isso é muito triste. Muito triste porque já se passaram séculos e parece que ainda vivemos sob o peso de uma idade média. Onde quem tinha algum pouco de conhecimento era perseguido, ou se tivesse alguma ideia diferente na parte espiritual, era queimado. Essa é uma história muito triste da humanidade. Aqui, no lado ocidental do planeta. Vamos nos libertar de toda essa crença limitante. Não há nenhuma justificativa de violência a se fazer em nome de Deus. Não mais. Em tempos remotos, às vezes uma batalha, uma guerra, poderia ser necessário entre o bem e o mal, porque estava bem claro ali. Era uma maneira de se defender. Mas não mais. Hoje há uma manipulação muito grande. Muita política, dinheiro, interesses próprios, colocando povos dos dois lados como vítimas de toda essa confusão. Mas tudo bem, faz parte do nosso jogo aqui neste mundo. Bom, então, esses são os 3 reinos que eu espero, ainda nesta vida, conseguir vê-los. Sim, um ser do reino elemental, um ser do reino angélico. Ainda existe essa possibilidade devido às grandes mudanças que estão previstas para esse mundo. A previsão, ela é, claro que, como diz, previsão. Ninguém sabe ao certo como vai ser, quando vai ser. Só se sabe que está muito próximo e as chances e probabilidades de que seja assim e não assim, isso sim dá para saber. Já é possível, eles revelam através de canalizações. E hoje o acesso a essas mensagens está liberado para todo mundo. O que era há 20 anos atrás restrito a grupos, porque também a maioria não estaria pronto para ouvi-las, para se interessar por isso. Mas imagine você que há 20 anos atrás alguém estaria aqui falando sobre esses assuntos numa rádio. 20, 30 anos atrás. Era bem difícil, não? Mas houve e está ocorrendo uma grande mudança. Todos nós estamos passando por esse processo de transformação. Vamos aqui comentar o 3º programa, que fala sobre a grande fraternidade branca. É um complemento, né? Nesse programa no 3º programa, a grande fraternidade branca
é um aprofundamento no reino humano. Porque ela é mais conhecida. Porque nós temos contatos com esses mestres que canalizam, passam essas mensagens, e muitos deles vêm para cá, encarnam e transmite a sua mensagem, esclarece, faz você retomar o rumo, realiza a correção do curso. Por quê? Porque aquele grande mestre lá atrás, quando disse, nem tudo o que ele disse chegou até nossos ouvidos. Nem tudo o que ele disse foi passado corretamente, foi manipulado, reescrito. Então, no momento certo, essa hierarquia, ou aí no caso do nosso planeta, conhecida como a Grande Fraternidade Branca, ela envia mestres para que eles voltem a encarnar e dê uma nova direção. Mas no Ocidente isso nunca é fácil. Não foi na época de Cristo, de Jesus. Há uns tempos atrás, alguns séculos atrás, qualquer um que tentasse era perseguido. E até hoje ainda, infelizmente, devido à nossa ignorância, há muitos julgamentos. As pessoas não têm coragem de realmente ir fundo. Elas vivem na superfície no que se diz espiritualidade. Mas como diz um grande mestre, as pérolas estão lá no fundo, não na superfície. E não adianta ficar dizendo que não há pérolas na superfície, porque lá você não vai encontrar. E para mergulhar, você precisa de coragem. Por que coragem? Porque nós fomos educados através de geração para geração, isso tem uma palavra bonita para isso, institucionalizado, passando de geração a geração, que nos amedronta se a gente olhar para uma outra direção, porque vamos acabar nos afastando de grupos. Ainda é assim. Apesar que estão se formando cada vez mais grupos interessados nesses assuntos, em esclarecer, se livrar dessas crenças limitantes. Essa hierarquia é composta pelos grandes homens santos que pisaram nessa terra. Se dezenas, centenas ou milhares de anos atrás, alguns deles, talvez agora seja muito raro, mas alguns deles nem chegaram a pisar neste planeta. Vieram de outro planeta formar essa fraternidade através de homens que, originários desse planeta, pudessem atingir uma maturidade espiritual para ocupar cargos dessa fraternidade. Muitos se ofereceram, vindo de outros mundos. Para quem não sabe, o próprio Mestre Jesus não é deste mundo. Ele veio lá de Capela, um outro sistema. Trouxe consigo um grupo enorme de seres, conhecido como os retardatários. Aqueles que não atingiram a maturidade espiritual, mas o seu planeta lá atingiu. Então aqueles tinham que continuar sua jornada, porque cedo ou tarde eles vão amadurecer. Mas aquele planeta já tinha atingido um nível de vibração que
essas almas não conseguiriam suportar. Então eles são migrados. Ocorre uma imigração. Eles saem daquele mundo, é levado para um planeta que está num nível energético compatível para que eles dê continuidade à sua jornada. Interessante tudo isso, não? Achamos que as coisas são extremamente mágicas. Terra, céu, paraíso. A ideia de espiritualidade era o que eu tinha. Não sei se com você é assim, ou aconteceu com você, mas a ideia que eu tinha é que era algo intangível, algo que tinha que morrer para compreender, estar lá. E quando está lá, tipo, se eu não fui para o lado esquerdo, então eu fui o escolhido, ia ser feliz da vida sabendo que aquela turma toda, o resto da eternidade, cá para nós, né? Precisa ser muito maldoso para ter pensado nisso, né? Eternamente irá sofrer. Quer dizer, se você cometer um erro por uns 20 anos, os 20 últimos anos de vida, os seus 10 últimos anos, às vezes apenas o último ano, você vai passar a eternidade. Isso é tão sem sentido que eu não sei, sinceramente, como nós acabamos acreditando. É tão sem sentido, é tão absurdo, que isso foi uma das coisas que mexeu comigo. Eu tinha pouco mais de 20 anos. Falei, isso não tem sentido, gente? Pelo amor de Deus. Não é possível, não é por aqui. Deixa eu encontrar o meu caminho. Eu estou sendo sincero. Como é que eu posso estar cometendo pecado se eu estou sendo sincero? Posso estar enganado. E lá na frente vou corrigir meu curso. Ok, eu estou sendo sincero em minha busca. Eu sabia que era imperfeito demais. E claro, depois que eu soube, tudo fez sentido. Mas, como eu disse, nessa nossa jornada espiritual requer coragem. E se você está ouvindo, provavelmente tem. Gostaram da música anterior? Uma que eu trouxe aqui? Curtam essa.
Ok. Ouvimos Gregório Chante, cantos gregorianos, mas um pouco mais moderno. Canto gregoriano, de fato, é um pouquinho diferente. Depois eu coloco um. São músicas que nos remete à religiosidade, né? O canto gregoriano. Os monges cantando sempre no mesmo tom. Por isso que é chamado de canto-chão. Ok. O próximo tema aqui do programa 4 é reencarnação. Eu tinha dito que muitos seres vieram de outros mundos para aqui dar continuidade à sua jornada. Isso é muito comum no universo. No universo, na galáxia, que existem mundos com pessoas, seres experienciando a terceira dimensão. E são poucos. Nós somos corajosos. Ou então, inocentes demais por não saber aonde estavam caindo. A experiência num mundo como esse é extremamente difícil, porque quando a gente chega e vem a encarnar, esquecemos quem nós somos. Porém, neste tipo de mundo, onde é dominado por seres negativos, onde possuem tecnologias que bloqueiam qualquer tipo de lembrança, fazendo você repetir de ano. De preferência para eles constantemente. Talvez alguém pergunte por quê? Porque, por incrível que pareça, parece que as histórias de terror aí têm um pouco de fundamento. Porque eles necessitam dessa energia negativa para sobreviverem. Esse tipo de vampirismo existe. É triste. Mas você já parou para observar que existem pessoas que parece que sugam sua energia? Basta alguns momentos em alguns lugares e você se sente esgotado? Pois é. Isso é real. Acontece. Então, esses seres vêm, encarnam, ou então iniciou a sua jornada aqui neste planeta, não vem como um retardatário. Imagine você que no mundo, aqueles mais inocentes, nativos da Terra, ligado à Terra, de repente se encontra com seres que, mesmo não tendo consciência, traz uma bagagem de desenvolvimento mental e muitos tipos de vícios. O que acontece com esses seres que nativos desse planeta? Eles se contaminam. Como uma laranja podre no meio das laranjas boas. Acabam contaminando e desviando o curso da evolução desses seres que nasceram aqui, começaram a sua jornada aqui. Claro que acho que fica claro para qualquer um em saber que ninguém muda assim de uma hora para outra. Isso leva muito tempo.
O amadurecimento espiritual leva muito tempo nesse mundo. Você pode está me ouvindo? Você pode estar com mais de 300 existências só nesse mundo. Cada existência é uma vida, como nós falamos, várias vidas. Você já reencarnou 300 vezes nesse planeta? Pode ser. Tem muita gente que já reencarnou muito mais, vindo de outro mundo. E isso é um grande atraso em todo o processo. Porque há uma previsão de que uma raça, ela encarne, um grupo de seres encarne, atinja sua maturidade espiritual, ascensione e volte para a sua experiência em outros mundos ou volte para o seu planeta natal. Mas neste mundo não foi bem assim. Mas a boa notícia é que está no final dessa história, que começou há centenas de milhares atrás, ou melhor, milhões de anos atrás. Nós somos a 7ª raça neste mundo. Mas isso é um assunto para um outro programa. Então a reencarnação proporciona ao ser a condição de experienciar, repetir essa experiência e conseguir dar um passo na sua maturidade. E como nós amadurecemos, todo mundo sabe a lição já, de cor inclusive. O que está faltando é aprender. E vai um recado: não há mais tempo. Não dá mais para você deixar para depois. Chegou a hora. A gente está à beira de uma virada histórica neste mundo, que nunca aconteceu, nunca mesmo. Eu falei que nós somos a 7ª raça. As 3 primeiras raças, há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, elas chegaram, claro que não no mundo físico, porque algumas raças ainda o planeta não tinha nem condições, no planeta no 3D, né? O planeta na parte da superfície não tinha ainda condições de suportar vida da forma como nós conhecemos, mas já tinha na sua órbita, já tinha seres experienciando a 4ª dimensão deste planeta, como tem a 5ª dimensão deste planeta. Para onde nós estamos indo? As 3 primeiras, elas reencarnaram, evoluíram. A 4ª, a 5ª e a 6ª começaram a ocorrer atrasos por causa de interferências malignas. E começou a embolar o meio do campo. E nunca é demais lembrar o trabalho de Chico Xavier. Eu conheço outros mestres da Índia tão fantásticos, mas eu moro no Brasil e é melhor exemplo, eu tenho que trazer um exemplo aqui do Brasil. A exemplo de Chico Xavier, temos Divaldo Franco, que está vivo, falando como de uma maneira belíssima, um exemplo também de vida. Estiveram juntos, Divaldo e Chico Xavier, 2 grandes mestres. No caso de
Chico Xavier, ele é ligado a Jesus diretamente. Ele era um dos apóstolos de Cristo, Chico Xavier. Qual que era? Pesquise, vai lá. Temos que, quando a gente pesquisa, a gente se envolve com aquilo, demonstra interesse. Isso é importante para você. Para mim, a importância está em te lembrar isso. Porque eu não paro de fazer isso. Até mesmo para vir aqui. Não há mais tempo. Precisamos lapidar o que precisa, aparar as arestas, perdoar quem precisa ser perdoado. E assim, a gente vai se preparando para a nossa ascensão, que é o assunto do programa número 5, Ascensão Planetária e Humana. O ser humano está a caminho da ascensão. Muitos nem sabem disso. De uma certa forma, o não saber não quer dizer que ele é excluído e que por uma pessoa saber é incluída. Isso não é verdade. Quem escolhe é seu coração, mais ninguém. Quem separa o joio do trigo é você. O que você está separando entre luz e trevas em seu coração? Quando você se olha no espelho, você consegue olhar nos seus olhos? Consegue ser sincero consigo mesmo e perguntar: o que falta para eu me tornar uma pessoa melhor? Não estou dizendo que é algo que precisa ser feito uma vez por semana. Dar alguma coisa para alguém não tem nada a ver com isso. Tem a ver com todos os dias, toda hora, todo segundo. Só você sabe aonde precisa ser lançado luz, aonde precisa ser trabalhado. Há 2.500 anos atrás, um filósofo fantástico, Sócrates, ele disse, ou pelo menos dizem que foi ele que disse, porque não há nenhum registro do que Sócrates escreveu. Mas acredito que foi, sim, se chegou até os nossos ouvidos, não é? Mas se não foi ele, foi Platão. Bom, seja qual for, quem for. Temos como referência o Sócrates, que disse as palavras: não tem nada melhor que perceber tornar-se melhor. Mais ou menos assim. Ele, olha só que ensinamento fantástico há 2.500 anos atrás. Isso é espiritual. Muito espiritual. Tornar-se melhor. Mas por que eu devo fazer isso? Por que eu devo agir como eu não sou santo? O problema é que a sua natureza é santa. O que te move é santo. O que te anima é puro. E tudo que você faz, que vai de encontro à sua natureza, é um obstáculo que você coloca no seu próprio caminho. É o obstáculo que você coloca entre você e a felicidade. Simples assim. Esse esclarecimento é muito importante. Nós não fazemos o bem porque porque senão eu vou, de repente, eu não vou para o céu. Aí eu vou porque fazer o bem, porque senão
sei lá, pode acontecer alguma coisa comigo. Não. Você precisa fazer o bem, porque isso vai te fazer bem. Simples. Agora, claro, se você está naquela agitação comum aos adolescentes, claro que não estou falando que os adolescentes são excluídos, por favor. Eu só quis dizer que o adolescente, ele tem muita agitação. Ele está se descobrindo. Ele está tentando fazer parte de algum grupo. Ele está em conflito consigo mesmo, com os seus pais. Ele quer encontrar as respostas e não aceitar só porque disseram. Isso é bom, mas ele está muito agitado, com exceção de alguns adolescentes que, quando você vê, parece que você está vendo ali que é uma alma realmente muito amadurecida. Ele já é um adolescente fora da curva, ok? Existe muitos assim, mas a maioria, eu mesmo, com certeza não era fora da curva. Perdi muito tempo. Na minha época não tinha acesso às informações. Eu me senti totalmente perdido, só, desconfiado, que tinha alguma coisa errada e não sabia para onde ir, com quem falar. Não conhecia ninguém, mas sabia que tinha alguma coisa faltando. E mesmo assim, eu achei. Quem procura acha. Não tenha dúvida. Então, esse processo de purificação nada mais é do que você trilhar esse caminho da ascensão. Posso dar algumas dicas, sim? Comece com a alimentação no nível físico. O que você anda comendo? Eu não tenho dúvida que você já sabe o que não te faz bem. Mas por que continua comendo? Procura ouvir o seu corpo. Ele fala. Procure alimentos saudáveis. Evite alimentos que excita você, agita você. Trilhar o caminho da ascensão é procurar um caminho mais tranquilo possível, menos agito possível. Isso porque você tem que sair de um campo de energia de baixa vibração para elevar a sua vibração. Lugares que te faz se sentir em sintonia com a natureza. Nós estamos em meio a ela aqui. Agradeço a Deus todos os dias por ter vindo morar aqui. Era um sonho para mim. Sempre nasci e morei a minha vida inteira em cidades grandes, sempre capitais, ou parte de uma grande cidade, uma grande conjunto de cidades tudo junto, né, como a grande São Paulo, onde eu morei a maior parte do meu tempo, mas também morei no grande Recife, apesar de ter nascido em São Bernardo do Campo. Passei um tempo na grande Recife, mas voltei. Foi pouco tempo que eu fiquei lá e voltei de novo para São Paulo. Sempre desejei morar no interior. Então, é uma bênção para vocês que moram aqui desde o início. Vocês estão com o meu caminho andado, natureza perto, do lado, água pura. Pode buscar na fonte. Pode caminhar em meio à natureza com ar puro, sem poluição sonora, sem poluição visual. Já estão a meio caminho. Mas o corpo físico é só uma etapa.
E muita gente tropeça logo na primeira, com vícios, gula. Observe quando se fala vai ter um churrasco. Observe um pouco as pessoas, como elas se comportam diante do alimento. Ou numa festa, você vai começar a perceber o quanto o alimento mexe com elas. E olha, a maioria não vai estar com certeza com fome. Mas, ou então, observe o que ocorre com as pessoas quando tem um imóvel, ou um móvel, um veículo, qualquer coisa física externa. Veja como é a relação com esses objetos. Que nível de importância dá tudo isso? Eu digo isso porque eu tropecei em tudo que é pedra que eu encontrava no caminho. No meu caminho. A diferença talvez é que eu comecei a refletir e sentir essas dores quando tropeçava nessas pedras. Depois disso, vem a parte do emocional. Aí você muitas vezes pode precisar de ajuda, um psicólogo, um terapeuta, ou até mesmo um psiquiatra. Não importa, vá atrás, se for o caso de precisar de ajuda. Até mesmo para se livrar de um vício. Vícios de bebidas, cigarros, vícios em alimento, qualquer atividade que você percebe que é vício. O que é um vício? Você não consegue. Muda o seu humor quando você não o pratica ou não o consome. Perceba. O autoconhecimento é se perceber, identificar as suas limitações e superá-las. Afinal de contas, estamos aqui para quê? Comer, dormir, trabalhar, comprar isso, comprar aquilo, passear. Bom, pode ter sido assim por muito tempo e dá para ser assim também, em paralelo, mas isso não é o fundamental. Nunca foi, nunca foi. Você veio para cá por algo mais importante. Tudo tem a ver com Deus. Não tem como ele estar fora de nada. Mas esse Deus, não da forma como é colocada e conhecida pelo Ocidente. Esse Deus, ele não está distante, não está fora de você, ele está em você. Você faz parte dele, parte mesmo dele. É comungar com ele o tempo todo. E essa relação cada vez vão se tornando cada vez mais íntima. E ela vai te conduzindo. E você vai trilhando o caminho da ascensão de uma forma mais consciente. O nível mental é um outro passo. Para quem está lá ainda no nível físico, depois tem que amadurecer em paralelo, às vezes. No nível espiritual, superar essas limitações, essas carências. Ser um pouco de autossuficiente, não? Não depender de tudo e das pessoas. E no nível mental, começa algo que também não é fácil. O nível dos pensamentos, a qualidade dos pensamentos. A ascensão planetária é que o nosso planeta, conhecido como Gaia, é uma energia feminina. Imagine se você pudesse encontrar com um ser na forma que tivesse uma forma, lógico que não encarnado, mas ela aparecesse para você.
e conversasse com você e dizendo: eu sou Gaia, o meu corpo físico é este planeta e eu não sou diferente de você. Já pensou? E ter um diálogo com você? Pois saiba que muita gente conversa assim com Gaia, a Mãe Natureza. Ela também está ascensionando. Diferente de nós, ela tem plena consciência do seu processo. E a superfície do planeta é a parte mais crítica e contaminada, graças àqueles que vivem sobre a superfície do planeta. E ela vai precisar se limpar. E fará disso e faz parte do processo dela. Não que ela quisesse, mas também nada vai ocorrer na superfície com qualquer pessoa que não fosse necessário, ou melhor, que não fizesse parte da própria história dessas pessoas. Elas estão ali naquele lugar por algum propósito, por algum momento, por algum motivo. Não é nada por acaso. Gaia vai se agitar. Gaia vai se usar de fogo para queimar, transmutar toda a energia negativa que há na superfície. Vai se usar a sua água, e ela tem muita, para fazer a limpeza que precisa ser feita. Está tudo bem. Todos nós estamos em meio a esse processo. E Gaia vai se agitar muito mais ainda. E isso tudo é para o nosso próprio bem também. Difícil de aceitar isso, eu sei. Mas ninguém está vivendo nada que não tenha escolhido. Pois quando eu falo, quando uma pessoa experimenta uma fruta amarga, ela reclama, mas esqueceu que foi ela mesma que comprou lá na feira. Em outras palavras, ninguém vai colher o que não plantou. Às vezes você plantou, semeou em outras vidas. Às vezes semeou nessa própria vida. Mas agora todos nós vamos ter oportunidade de colher tudo o que está pendente, devido. Vamos ter toda a oportunidade de pagar todas as dívidas. Então vai ser um pouco duro, difícil para muita gente. E não importa onde você esteja, vai ser dado a você também a oportunidade de saldar dívidas. Que bom, né? Eu quero mais saldar todas as minhas dívidas. Eu me lembro que eu já falava isso há muitos anos. Eu não quero partir desse mundo devendo nada. Que seja colocado na minha frente o que eu tenho que fazer, e o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que perdoar. A mim mesmo, a alguém, fulano, ciclano. E assim está sendo. Minha vida não é diferente. Tem muitos altos e baixos, principalmente os anos anteriores, né? Talvez eu esteja um pouco mais velho, desde os 20 anos, trilhando esse caminho. Então, eu estou quase chegando aí a 30 anos. Ou melhor, há 40 anos. Então, passei por muitas agitações, muitos problemas, instabilidades constantes. Mas eu não parei. Fui em frente. E continuo em frente, enfrentando
todas as provas ou expiações que tem que ser. Que assim seja. O último programa foi sobre a transição planetária. E a transição planetária é essa agitação, essa mudança que Gaia está passando. E nós, na superfície, sendo atingidos por tudo isso. Essa transição envolve um monte de coisas. Não só toda a mudança no próprio planeta, aquecimentos, o Sol trazendo e irradiando bastante coisa para esse mundo, colaborando com a nossa evolução, inclusive. Como também vai ocorrer surgimento de grandes mestres, vai também Satya Sai Baba, que eu comentei em outro programa, um grande guia espiritual, creio que a maior divindade que esse mundo já recebeu, uma divindade em carne e osso, isso é a coisa muito, uma das coisas mais raras do universo, e ela está aqui, ó, e diz que vai retornar. Mas além de tudo isso, vai ser revelado grandes verdades que vão fazer ruir todas essas crenças. E vai ter outra coisa: o contato com civilizações de outros mundos. Não da forma como eles vêm fazendo há muito tempo, que são através das canalizações. Não. Estou falando fisicamente. Suas naves chegando, se aproximando, se fazendo vistos. E já vem fazendo isso já há dezenas de anos, mas ela está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Até a humanidade estar mais preparada para eles aterrissarem nos quintais. Eles vão falar em cadeia, em rede nacional e internacional, usando os meios de comunicação que a gente tem. Eles vão se comunicar. E eles vão trazer um monte de coisas, tecnologias fantásticas. Quando eu vi isso, há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu falei, nossa, será que eu vou estar vivo para ver isso? Bom, eu acho que sim. Tudo indica que sim. E estamos chegando a esse ponto. Então, os nossos irmãos de outras esferas, que já passaram por algo parecido, e muitos, milhares, dezenas de milhares de seres que estão aqui, inclusive faz parte dessas raças que vão estar se aproximando para entrar em contato com a gente. Muitos estão aqui fazendo parte desse processo de transformação, seja no reino humano, seja no planeta. Então, por isso que eu venho falando que não há mais tempo, que está muito próximo essas grandes mudanças. O que você acha de tudo isso? In cruce Domini
Então é isso, meus caros irmãos. Estamos à beira de uma grande mudança, fantástica. Todos nós iremos viver momentos especiais. No início vai ser bem conturbado, né? Já passamos aí a questão da pandemia, de novo essa questão de uma possível guerra mundial, essa coisa toda triste que aconteceu no sul do nosso país. Mas vamos sobreviver. E quando eu digo sobreviver, não me refiro ao corpo humano, em especial ao corpo físico, que quis dizer. Sobreviver a essa agitação toda. Então vai um recado. Não tem mais tempo e você precisa dar um tempo a você. Procure a paz. Ela está lá no seu coração. E seja feliz. Boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Fui.